Good evening. Sorry, but I don't speak English. My English is very bad. Yeah, but we have a very good translator, Rafael Lloris, and then I speak in Portuguese. Buenas noches. Yo no hablo inglês e por isso vou falar em minha língua, porque assim estou mais seguro de elaborar um pensamento para vosotros. E temos um excelente tradutor que é Rafael Lloris, então está tudo certo. Obrigado. Muito obrigado a todas e todos vocês. E de cara, eu quero dizer que eu sou muito mais identificado com esse lugar, com esse salão, com essas pessoas, do que com os salões do poder. Para mim é uma honra receber o prêmio do Comitê Justiça e Paz de Denver, justamente no ano que o comitê faz o aniversário de 40 anos. É uma honra muito grande. Quero agradecer ao Comitê de Justiça e Paz, na pessoa de Rebeca, que está me recebendo inclusive na casa dela, e do Aaron, e agradecer à Universidade de Denver, que junto com o comitê me trouxeram para cá. E uma honra receber junto com Marielle Franco em memória, quer dizer, em honra à memória de Marielle Franco. Tudo que eu gostaria era de receber esse prêmio com ela, viva, aqui do meu lado, segurando comigo esse prêmio. Mas isso não é possível, então eu sou muito honrado de, mesmo não podendo estar com ela fisicamente, estar com a memória dela nesse momento. Talvez muita gente não saiba, mas eu tenho uma formação cristã católica. A minha educação começou na Igreja Católica, quando a Teologia da Libertação orientava a Diocese de Alagoinhas e as paróquias que compunham a Diocese de Alagoinhas. E foi a Igreja Católica que me disse que não havia paz sem justiça e que todas as injustiças que há nesse mundo não são frutos das divindades, são resultados das relações humanas. Eu nasci e me criei num bairro miserável da periferia de Alagoinhas, um bairro que água tratada só foi chegar quando eu tinha 12 anos, um bairro de maioria negra, de pessoas de pele preta, e um bairro com muitos terreiros de candomblés e próximo de remanescentes de quilombos. Então, vocês podem ter uma ideia de que todas as misérias eu conheci muito cedo na minha vida. Inclusive a miséria de ter que trabalhar aos 10 anos de idade para impedir que minha família morresse de fome. Mas no meio dessa injustiça toda, eu percebia que dentre os injustiçados, dentre os miseráveis, havia os mais miseráveis, os miseráveis dentre os miseráveis. Dentre os pobres, os de pele preta eram mais miseráveis, porque eram vítimas do racismo. Dentre os de pele preta, as mulheres eram mais miseráveis, porque eram vítimas de uma violência que vinha da discriminação de gênero, ou seja, o fato de elas serem mulheres tornavam elas mais vulneráveis. E essas mulheres, que eram oprimidas do ponto de vista da classe, da raça e do gênero, oprimiam seus filhos gays e lésbicas. Havia, portanto, um conjunto de discriminações e violências que tornavam algumas pessoas mais miseráveis dentre os miseráveis. Então, quando eu comecei um ativismo para combater as injustiças do mundo, que não são divinas, eu compreendi desde cedo que essas injustiças tinham que ser enfrentadas em seu conjunto. Apesar de todos os obstáculos que me foram colocados na vida, da fome que eu passei, a minha homossexualidade, a minha orientação sexual, apesar de todos esses obstáculos, eu fiz contra todos esses obstáculos uma mobilidade social e alcancei voz. E quando eu conquistei essa voz, essa possibilidade de falar,
eu passei a dedicar minha vida a ajudar as pessoas que estavam nessas condições de misérias, ou que eram vítimas dessas múltiplas misérias. Eu dediquei como ativista de direitos humanos, dos movimentos sociais, como jornalista, como professor universitário e depois como deputado federal eleito. Eu exerci 2 mandatos no Brasil e iria exercer um terceiro, para o qual eu fui eleito em outubro do ano passado, e exerci esses mandatos com esse objetivo, com o objetivo de construir a justiça social no sentido mais amplo desse termo. Uma justiça social que não buscasse reparar só a pobreza, a desigualdade social. Uma justiça social que também produzisse equidade de gênero, que as mulheres, que façam com que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens. Uma justiça social que combata o racismo, ou seja, que faça com que as diferentes etnias tenham os mesmos direitos. E uma justiça social que inclua a comunidade LGBTQ. E eu combinei esse trabalho com um senso de honestidade que, modéstia à parte, poucas pessoas têm no sistema político brasileiro. Mas as mudanças na geopolítica, nas relações internacionais, na geopolítica, as mudanças na economia global, as mudanças que o capitalismo passou recentemente, e o senso antidemocrático de parte da elite brasileira e da classe média brasileira, tudo isso, eu vou repetir, as novas relações internacionais, a geopolítica que nasce dessas relações internacionais, a mudança na economia global, mais financeira, e o senso antidemocrático das elites do mundo, mas particularmente das elites brasileiras e de parte da classe média, de parte das elites e de parte da classe média. Tudo isso decidiu transformar os defensores de direitos humanos em inimigos. Em toda parte do mundo, as pessoas que têm esse senso de justiça e que lutam pelos direitos humanos de todos têm sido transformados em inimigos a partir de campanhas de ódio e de difamação e mentiras nas redes sociais. Algumas, mais que ser vítima do ódio dessas campanhas de ódio, são vítimas de organizações criminosas, como é o caso de Marielle Franco. E para não ter esse mesmo destino de Marielle Franco, para continuar falando, para continuar um ativismo, é que eu saí do Brasil. Eu não me auto-exilei, como costumam dizer os meios de comunicação no Brasil. Eu fui obrigado ao exílio, porque as organizações criminosas, as milícias virtuais do fascismo e os cidadãos comuns, auto-intitulados cidadãos de bem, impediram que eu tivesse uma vida digna a partir de 2016 no Brasil. Essas forças políticas e a pessoa que hoje personifica essas forças políticas chegaram ao Palácio do Planalto, ao poder, ao governo federal no Brasil, e têm assombrado o mundo com os seus valores antidemocráticos e violentos. E essa pessoa, vocês sabem, me perdoem, vou fazer como o Rafael, me perdoem dizer o nome, é Jair Bolsonaro. Podemos dizer que com a eleição de Bolsonaro, as forças antidemocráticas e as organizações criminosas triunfaram no Brasil. E isso com a complacência, se não a cumplicidade de parte da elite brasileira. Sobretudo a parte da elite brasileira que participou, urdiu um golpe parlamentar contra a democracia. Agora, todos nós, todos do campo democrático progressista, inclusive quem participou do golpe, está apavorado com o destino, a deriva fascista que o nosso país tomou. Nessa deriva fascista, a gente sabe quem são os mais miseráveis dentre os miseráveis, quem são os mais vulneráveis dentre os vulneráveis, quem são aqueles que mais estão pagando nesse momento. São aqueles mesmos que eu aprendi quando criança na Igreja Católica. Os negros, os de pele preta, as mulheres, os indígenas, a comunidade LGBT e os pobres em geral. Então, ter saído do país foi permanecer, continuar uma luta, permanecer numa luta
em favor dessas pessoas mais vulneráveis. E receber esse prêmio do Comitê de Justiça e Paz de Denver me torna um pouco mais forte nessa luta. Acho que esse prêmio é um recado a esses populistas, a esse fascismo, a essas forças antidemocráticas. No passado, a Igreja Católica me ensinou que não existe paz sem justiça. Hoje, com esse prêmio, com vocês, a relação com a Rebeca, com o Aaron, com o Rafael, deixa claro que não existe paz sem justiça. Paz sem voz não é paz, é medo. Por isso, vocês me deram essa oportunidade de falar e de ter essa voz. Muito obrigado. Obrigado.